nós que somos alunos da Uniflá, eu e o Mano, o senhor fez inscrição. Eu já estou inscrito também nessa, tô. Está aguardando, está com o seu papelzinho também para o senhor fazer a inscrição. Tem inscrição, ele está... Eu vou fazer curso com Eduardo Bandeira de Mello. A primeira aula que eu quero assistir é futurologia. Porque tudo isso que está acontecendo no Flamengo hoje tem nome e sobrenome. Eduardo Bandeira de Mello. Se ele não tivesse feito nos 4 anos à frente do Flamengo, na gestão dele, o que ele fez, hoje não teria dinheiro para torrar, para contratar. Os apuros que passou. Não daria para contratar o Jorge Jesus, não daria para contratar o Gabriel, não daria para contratar o Bruno Henrique, não daria para contratar o Arrascaeta. E Gerson, e Rafinha, Felipe Luiz, Gustavo Henrique, Rodrigo Caio, quem mais? Enfim, Thiago Maia, Michael, Pedro Rocha, não daria. Que foi campeão sem jogar. Não daria, exato, sem jogar. Então, eu acho que a gente não pode, o flamenguista não pode esquecer, nesse momento, do Eduardo Bandeira de Mello. Que, aliás, foi até sacana comigo no final do mandato dele. Foi sair, eu falei pra ele certo dia. Foi sair, mas eu gosto muito dele. E acho que ele poderia fazer bastante coisa aí em nome do futebol brasileiro. Ele poderia... Tem um homem lá em Bauru que morreu também há pouco tempo, o Damásio, né? Amigo do Mirto Cego. Mirto Cego. O Damásio, ele tinha um curso para você prestar o concurso, fazer o exame da ordem, da OAB. E o curso dele era muito bom, em São Paulo. E ele faleceu. E eu queria fazer um paralelo do Eduardo Bandeira de Mello. Ele poderia abrir um curso para ensinar como se administra um time de futebol. Eu acho que enquanto você não tiver esse diploma, esse atestado, nenhum dirigente poderia assumir o time de futebol. Mas você acha que precisa de curso? Precisa. De decência, Sormani. Mas faz parte do curso. É uma das matérias do curso. A maior parte dos caras que dirigem clubes aí, ou eles são executivos, ou eles têm experiência em administração. Tem nada! Opa! Todos eles têm empresas constituídas. Dizem que tem. Sormani, basta você pegar, por exemplo, a empresa de qualquer dirigente aí. Pega aí, o cara tem uma empresa. Ele não comete na empresa de posse dele as extravagâncias que ele comete à frente de um clube de futebol. Porque é responsável. É exatamente isso. Isso é responsável. Mas é que tá, porque não está mexendo com o dinheiro dele, está mexendo com o dinheiro da instituição. Mas é exatamente isso, é isso que eu estou falando. Você não precisa de um curso para saber isso, basta ter a decência. Basta ter bom senso. E a maior parte desses dirigentes aí, quando pegam um clube de futebol, eles acabam praticando essas sandices, justamente porque eles sabem que no futebol nada acontece. Você tem aí, o código do torcedor previa que o dirigente que lesasse o clube, ele ia pagar com os próprios bens. Me cite um dirigente que pagou com os bens. Não tem. Então aí que tá, gente. É lei que não pegou, só nesse país que existe isso. Lei que não pega. Então não é curso, é decência. A lei foi mas eu vou falar com você, o Eduardo Bandeira de Mello tem todos os méritos, realmente, para mim é um presidente que entrou para a história do Flamengo. Claro, mas essa diretoria também tem, lógico. Porém, essa diretoria botou a mão, contratou 8 jogadores, os 8 viraram. Contratou um treinador, só para terminar. Não, o Eduardo Bandeira de Mello, no final da gestão dele, ele já tinha dinheiro suficiente para contratar bons jogadores e fazer bons times. Ele é um ótimo administrador, mas a visão do Eduardo Bandeira de Mello como gestor esportivo é muito ruim. Ele entende mais de finanças do que de futebol. Exatamente. Porque ele veio aqui, inclusive, deu algumas declarações aqui, quando a gente criticava, pegava muito no pé. Pô, o Flamengo tinha uma defesa com Alex Muralha, chegou a jogar com Alex Muralha, Rodinei, Rafael Vaz, Hever e Trauco. Entendeu? E ele defendendo esses caras. Então, ótimo, ele tem todos os méritos na questão de gestão, na questão das finanças, de equilibrar tudo que tinha de ruim no clube. O Flamengo era um clube, até alguns anos, que brigou contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, que passou por muita dificuldade financeira. O Mano sabe disso. Porém, o Eduardo Bandeira de Mello, com todos os méritos, colocou a coisa em ordem, mas de futebol ele mostrou entender muito pouco. Porque ele defendia esses caras aqui. Rodinei, Rafael Vaz, pelo amor de Deus. Aí é que entra um novo capítulo nessa história recente do Flamengo. É a chegada do Rodolfo Landim e do Marcos Braz e do Spindle, do Bruno Spindle. Aí esses caras, com a visão esportiva muito mais aguçada, muito mais profunda, muito mais conhecedora do que o Eduardo Bandeira de Mello, eles veem o caixa, o mesmo caixa que o Eduardo tinha e gastava mal, eles veem aquele caixa cheio de dinheiro e gastam bem. E montam esse Flamengo que está ganhando tudo. E que enche os olhos de todo mundo. Há grandes times no Brasil, times de massa, de torcida, que não conseguem fazer o que o Flamengo faz, porque eles não são bem administrados.
porque não são bem administrados, cometem erros no meio do caminho. Cometem erros durante gestões. Então, ok, eu estou falando isso para você, Flavinho. Legal, o Flamengo é um poderoso, mas ele sabe ser poderoso. Tem muitos poderosos no Brasil, como o Atlético Mineiro, que perde uma vaga para Afogados. Tem cabimento um troço desse? Perde para o União Santa Fé na Sul-Americana. Perde para o União Santa Fé. Perder uma vez faz parte do futebol. Faz parte do futebol. O futebol proporciona essas coisas. Proporciona. Agora, perder toda hora, contratar errado, contratar mal, com a potência que o Atlético Mineiro tem, que é a sua torcida, que é a camisa, que é a instituição, o Flamengo soube tirar proveito disso. O Atlético não consegue, o Corinthians não consegue, o Grêmio está conseguindo, o Palmeiras está conseguindo também. O Cruzeiro, que é tão potente, portentoso, como o Atlético Mineiro, não consegue estar na Série B. O Corinthians então, não consegue hoje, mas conseguiu ali atrás, né? Hã? O Corinthians não consegue hoje, mas vem de uma década aí de verdade, mas a situação do Corinthians hoje é uma situação muito preocupante. Saiu agora, há pouco tempo, um estudo sobre dívidas dos times com o governo. Mas daqui a pouco a dívida do Corinthians é gigantesca, sem contar o estádio.